Wander, deixa eu fazer uma pergunta para você. Algumas coisas eu te conheço já há mais de 30 anos, mas tem coisas que nem eu sei. A gente, quando traz alguns pilotos aqui, muitas vezes a gente pergunta, como é que você começou no automobilismo e não sei o que e tal. Você, quando você começou a estudar a parte de educação física e tudo, você se imaginava já trabalhando com automobilismo? Você já tinha ideia que isso fosse acontecer na sua vida? Ou não? Como é que aconteceu essa transição, esse primeiro contato seu com o automobilismo? E também queria saber se o automobilismo foi o primeiro esporte que você trabalhou com atletas profissionais. Não, eu morei ao lado de Interlagos a minha infância toda. Então, quer dizer... Moramos até meio próximo, né? A gente veio se conhecer depois, só com ele lá no final do kart, e daí depois eu vim acompanhando o Max a carreira dele inteira, voltando uma particularidade do Max. Quando o Max estava na Austrália, a gente usava aqueles telefones. Ele resistiu muito com um Nokia velho. Mas nem Motorola ele usou. Ligação com tecnologia antiga, né? É antiga. Aí tinha tal do Nextel, que a gente conseguia falar na Austrália, e ele era o único... Ele olhava na lista, quem estava acordado às 5 da manhã, eu era a única pessoa. Então a gente falava praticamente todos os dias. Que era 5 da tarde onde morava. A gente conversava quase todos os dias, porque ele não tinha opção. Então ele conversava comigo, então a gente criou uma relação mais próxima assim. Mas eu comecei tendo essa relação com Interlagos ali. Meu pai me levou para ver corrida, eu sempre acompanhei a partir daí, vendo Fórmula 1, meio assim como um admirador, como um aficionado ali, mas nunca pensei nisso. Depois, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar com ciclismo, depois com ciclismo profissional até, e logo depois disso, como a gente estava lá na Universidade de São Paulo, até trabalhava com o José Rubens Delia, que também é preparador físico, a gente veio a ser sócio por um tempo, e aí a gente começou a tomar contato com o automobilismo, porque o Ayrton Senna treinava na USP, e aí virou meio que uma referência, e começaram a procurar quem é que pode mexer com isso. A gente estava lá, trabalhando com ciclismo, aí começou a aparecer, através do Lito Cavalcante, amigão, que levou gente, já o primeiro piloto, que era o Afonsinho Giafone, que estava na Fórmula 3 primo na do época. Felipe Giafone. Primo e que foi campeão da Fórmula 3 sul-americana na época, que era bem difícil. Desculpa, que ano que foi isso? 80 e quanto? Isso é 90. 90? Isso é 90. Aí depois, logo em seguida, começaram outros pilotos. Aí já veio o André Ribeiro, aí depois já veio o Tony Canaan, que era novinho na época, 17 anos, 18. Aí eu comecei a moldar lá o Tony, até hoje ele tem traumas disso. Ai, depois eu quero histórias. E ele com outro piloto, chamava Alberi na época, e depois logo na sequência... época, porque ele não chama mais Alberi? Não, ele mudou chama. De nome. Eu vi ele semana passada, eu tava chamando ele de Alberi, ele atendeu. Você sabe que as pessoas podem se transformar com o tempo. No caso do Alberi, graças a Deus, ele tá Alberi, aí, que é um grande amigo nosso, chamando um Alberi, grande piloto também. Amigo pessoal nosso, por causa dessa ligação toda de vida aí que a gente tem. Logo em 92 eu comecei com o Rubens Barrichello, e aí o resto é história, tomando contato com isso, vendo, trabalhando, tentando entender o mais rápido possível. Então, e aí, a partir daí, eu entrei no esporte de kart até Fórmula 1, tudo que tinha. E ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo você tinha pilotos de kart em alguns momentos da sua carreira e pilotos de Fórmula 1 na mesma época. Na mesma época, sempre na mesma época, porque essa época de Fórmula 1 durou aí muitos anos, né? Então, de 92 o final do Felipe, que é 2000 e... Que eu parei de trabalhar. Não, que você parou de trabalhar. Parei de trabalhar com o Felipe, acho que foi 2000... Não, 17, por aí, eu não sei exatamente, mas é por aí, 17, 18. E lembrando aqui rápido, falando só de Fórmula 1, você teve o Felipe, o Rubinho, o Burt, o Rossetti. Quem mais aí de Fórmula 1? O Lucas de Graça, que passou na Fórmula 1, que está até hoje, treina comigo, mas... Que legal. Então, praticamente todos os brasileiros que estiveram na Fórmula 1 dos anos 90 para cá, quase todos você... E é legal, até do Burt, é uma história assim, bem interessante, que eu peguei o Burt no kart, lá, o Max era até consultor dele na época, e ele foi até a Fórmula 1. Então, a gente fez uma transição inteira de ponta a ponta. O Rossetti eu já peguei lá no final, o Felipe e o Rubens foi já na Fórmula 1, mas toda a carreira deles que foi longa. Praticamente, né? A carreira dos dois, né? Eu fiquei um bom tempo com eles. Então, eu acompanhei muito esse bastidor, essas dificuldades, e a gente vai entendendo várias coisas que vão acontecendo em outras categorias também. Então,
E aí eu fui acompanhando tudo que era de esporte disso, porque eu comecei a trabalhar, a minha empresa é de preparação física de automobilismo. Então, de kart, turismo, Fórmula 1, os fórmulas em geral, tudo, Fórmula Indy, tudo a gente passou, e depois as corridas de endurance, até hoje, né? A gente acabou de voltar de Spa, fazendo 24 horas lá com uma turma. Então, tem de tudo, né? Então, a gente é minha vida hoje trabalhar com automobilismo. E essas décadas todas, né? Trabalhando com isso.